De torneiro mecânico a presidente do Brasil. A mudança na vida de Luiz Inácio Lula da Silva representou a mudança na vida de muitos brasileiros. O homem que fugiu da miséria do sertão nordestino fundou o Partido dos Trabalhadores e chegou à presidência do país depois de candidatar-se por 4 vezes. A história de Lula, de tão surpreendente, já foi recriada em 8 biografias e no filme O Filho do Brasil. Filho meu não tem que estudar, tem que trabalhar. Eleito, ele apostou na economia. Nos 2 primeiros anos de governo, o petista manteve um discurso leve, o que para muitos pesou mais do que as conquistas reais. Os feitos de Lula são inúmeros. Ele conquistou uma projeção nacional para si e para o país, quando conseguiu, em 8 anos de governo, tirar 28 milhões de pessoas da miséria. O maior programa do governo Lula é o programa Bolsa Família. Ele incorpora de um governo anterior algumas ideias e amplia isso um conjunto da população, principalmente para o segmento mais popular. Ele governou tanto para as elites também quanto para as camadas mais populares e conseguiu cativar os seus eleitores e a população brasileira de uma maneira geral. É a primeira vez que a Olimpíada vai ser realizada em um país da América Latina. E certamente se o Brasil não tivesse, nesse momento, tido uma projeção internacional, dificilmente conseguiria se atrair. Então, ele tem que mostrar a capacidade de investimento que o país tem e de assumir compromisso, principalmente de assumir o compromisso e, sobretudo, de cumprir. Com o reconhecimento internacional, em 2008, ele foi considerado como uma das 20 pessoas mais influentes do mundo pela revista Newsweek. Os jornais Le Monde, da França, e El País, da Espanha, em 2009, o nomearam Homem do Ano. Ele é extremamente carismático, consegue transitar no meio empresarial, no meio artístico, no meio popular, então esse carisma que ele tem é muito cativante. E não deixa, mesmo quem é opositor do Lula tem que reconhecer esse mérito dele. Depois de conquistar o mundo, manter-se popular na classe A e mesmo perdendo a barba e vestindo ternos Armani, Lula nunca desligou-se das raízes. Logo que foi nomeado presidente, ele percorreu as regiões mais pobres do país. Só no Piauí foram mais de 6 visitas. O presidente também permaneceu usando a língua do povo para conversar com os brasileiros. O ato foi criticado por acadêmicos e, ao mesmo tempo, aplaudido pela massa brasileira. Nunca na história deste país. Esta foi a frase mais utilizada pelo líder político nos discursos apresentados para o povo. Ela é a marca do gestor e serve também para narrar a trajetória do presidente e a relação dele com o eleitorado. Além do mais, nunca na história deste país um presidente foi tão popular. Uma pesquisa recente revelou que o filho mais famoso do Nordeste vai deixar a presidência após 8 anos no cargo, com a taxa de popularidade de 87%. O deputado Antônio José Medeiros, que é amigo e correligionário de Lula desde 1979, diz que a popularidade do petista é algo impressionante e acredita que ela foi fator decisivo na eleição em 2002 e na reeleição em 2006. Uma pessoa que quando vê um cartazinho, um panfletinho com o nome do Lula, se ajoelha e diz: oh meu Deus, proteger o Lula de todas as adversidades. É uma pessoa que beija e que diz... Então, há uma identidade dele com o povo, mas há uma identidade muito grande do povo com ele. Aquela sensação de que o Lula é um dos nossos e não nos traiu quando chegou lá. Mas a popularidade do líder não conseguiu afastar os escândalos do governo. Este especialista aponta os traços negativos da era Lula. Número foram os escândalos que foram apresentados por este governo, apresentado pelo Supremo, por diversos órgãos, etc. E principalmente a relação negativa que ele teve com a imprensa, que ele sempre via a imprensa como sendo contra ele, como era a conspiração da imprensa, conspiração das elites. Mesmo assim, o governo do torneiro mecânico por profissão, do corintiano de coração e presidente por vocação, agradou e muito os brasileiros. Os números apontam que a cada 4 aprovam o governo Lula. A avaliação que a gente pode fazer é positiva. As políticas públicas e todas as atividades deles são voltadas para a população em base de classe média baixa e classe pessoal da classe pobre. Deu oportunidade a muitas pessoas que não tinham, pessoas que tinham vontade de comprar um carro, não podia, não tinha condições, uma moto, a moradia, né? Então foi
o melhor, no meu entender, um dos melhores governos que tem foi que teve já de todos os governos, foi o Lula. Para mim foi o Lula. No próximo dia 1º, Lula deixará o cargo com mais um feito histórico. Passará o posto para Dilma Rousseff, a primeira presidente mulher eleita no país, que foi apoiada por ele durante a corrida presidencial. A solenidade de posse marca oficialmente o fim da permanência de Lula no cargo. Mas há quem aposte que a era Lula não acabou. Pode ser amanhã ou o Lula voltando, ou a Dilma de novo, ou uma pessoa do PSB, ou até um Aécio Neves. O que eu acho é que um rumo está dado. E é esse rumo que eu chamo a era Lula, que vai durar aí uns 20 a 30 anos, como teve a era Vargas.